Bem-vindos! Meu nome é Giovana Lima e estou com os professores Jorge Avelino e Ciro Biderman para conversar sobre a pesquisa Os partidos importam? Elos intrapartidários e performance eleitoral no Brasil. Bem-vindos, professores! Vocês avaliam se a eleição de um prefeito tem influência no desempenho de seu partido na eleição para deputado federal e estadual 2 anos depois no mesmo município. O que atraiu a atenção de vocês para esse tema? A boa parte da literatura sobre países como o nosso, federativos, multipartidários e assim por diante, falam de que os partidos, para você controlar os incentivos centrífugos que tem uma federação, ou seja, cada estado, cada localidade procurar fazer o que é melhor para si em detrimento do bem-estar coletivo, né? Isso aí é moderado pela existência de partidos, que tornam os destinos dos políticos conectados desde os níveis municipais, no caso brasileiro, até o nível nacional. Então a gente começou a investigar essas que a gente chama de articulação intrapartidária, que são as articulações entre os níveis locais, no caso aí do nosso artigo, entre o nível local e o nível estadual. Porque se a literatura que diz que os partidos brasileiros são muito fracos for verdadeira, não deve haver articulação nenhuma entre esses níveis. Em outras palavras, um prefeito se elegeu num município qualquer, a coisa que ele está mais preocupado é como é que ele garante a sua reeleição ou o bem-estar das pessoas que o apoiaram. É isso que ele está querendo procurar. Ele não tem nenhuma obrigação com nenhum partido, nenhum candidato e assim por diante. Se a gente encontra efeito sistemático da eleição desse prefeito no desempenho determinado do seu partido, significa que alguma conexão intrapartidária entre o local municipal e o estadual está ocorrendo. E isso foi o que estava nos preocupando naquele momento. E o que vocês descobriram? Então a gente encontrou uma evidência robusta de que a eleição de um prefeito é significativa na eleição 2 anos depois para deputado federal e estadual. O fato de você eleger um prefeito numa cidade te dá uma vantagem que representa cerca de 20% de todos os seus votos para deputado federal. Quer dizer, é uma parcela relevante da votação do partido. E para o partido ter uma bancada federal é algo fundamental. Esse efeito positivo da eleição do prefeito é igual para deputados federais e estaduais? Não, não é. Não é, e foi interessante isso aí, porque a gente encontrou que o efeito é muito mais consistente para deputado federal, a magnitude dele é maior para deputado federal do que para deputado estadual. E a significância estatística também. Isso foi surpreendente para nós, porque, em princípio, a gente poderia pensar que os deputados estaduais, se pensar na carreira política, o cara deixa de ser prefeito, aí ele começa a se estadualizar, né? Ele vira deputado estadual e aí depois galga para deputado federal, senador, governador e presidente. Seria, digamos, a hierarquia da carreira política brasileira. Então, o cargo mais próximo ao prefeito seria o deputado estadual. E não foi isso que aconteceu. A nossa explicação para isso é que, como a gente está lidando com municípios de pequeno porte, normalmente eles dependem muito de recursos de fora da prefeitura. O município é pequeno, tem pouca capacidade de arrecadação própria e aí precisa de transferência de recursos do governo estadual e do governo federal. A nossa primeira explicação, não estou dizendo que é a definitiva, é que o deputado federal é esse elemento de conexão aí entre o município e o governo federal. Isso outra coisa que a gente também vai explorar, é um fato importante para a nossa federação, porque significa que a conexão local não é mais entre o governador e o prefeito, mas entre o prefeito e o presidente, o que dá uma federação um pouco diferente do que a gente costuma ter, né? Então esse é um ponto de interrogação bastante importante que a gente espera desenvolver e é onde esses nossos estudos estão começando a se conectar com alguns estudos sobre federalismo, sobre tentar entender a federação brasileira. E o que explica essa influência da eleição do prefeito para deputados federais e estaduais? Grosso modo, a grande interrogação nossa é que boa parte da literatura sobre partidos tem a ver com os partidos que a gente observa nas eleições. E se vocês ligarem a televisão hoje, vocês vão ver que raras vezes um partido é mencionado, né? Se menciona o nome do candidato e o número do partido. Então, parece que os partidos são fracos. Mas entre eleições os partidos funcionam. A política é feita entre eleições. O que está acontecendo agora já foi um jogo jogado já há muito tempo. Não foi um jogo que resolveu agora por acaso. Esses candidatos não apareceram aí por acaso. Então, como é que você vai entender o que ocorre agora a partir do que ocorre entre eleições? Esse é o funcionamento mais cotidiano dos partidos que nós estamos interessados. Obrigada, professores. E para saber mais sobre a pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada.